Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 5. Nós vamos para mais uma porção, mais um texto desse livro que tem sido para nós um livro muito especial ao longo desses últimos 3 meses. Nós temos percorrido os primeiros capítulos do livro de Atos de forma expositiva. Isso significa que nós estamos vendo versículo por versículo, nós não estamos saltando, deixando para trás nenhum versículo. Estamos vendo como o Espírito Santo transformou a vida desses primeiros irmãos, da primeira igreja ali do primeiro século. Nós temos visto o que o Espírito Santo fez na vida daquelas pessoas e o que isso tem a ver com as nossas vidas hoje. Como o Espírito Santo também pode transformar a nossa vida hoje. Vamos para o texto. Nós encerramos no último domingo, no verso 16, e hoje eu quero convidar você a acompanhar a leitura a partir do verso 17 até o verso 23. Vejam o que diz então as Sagradas Escrituras. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram então o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não o encontraram ali. Então voltaram e relataram: nós encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante da porta, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Quero orar. Antes de orar, veja, eu quero, com base nesse texto, ministrar a palavra de hoje nesse tema: homens que a cela não conteve. Eu poderia bem falar também mulheres que a cela não conteve. Vamos orar. Deus tem uma palavra para nós. Feche os seus olhos, peça a Deus agora que fale ao seu coração. Senhor, eu oro para que a tua palavra possa, com muita liberdade, falar com todos nós. Eu peço a Deus que o Senhor ilumine minha mente. Eu peço que o Senhor controle e realmente coloque nos meus lábios a palavra que a tua igreja precisa, Senhor. Eu oro a Deus para que o Senhor prepare cada coração que está aqui para ouvir, e não apenas ouvir, mas ter a sensibilidade de aplicar essa palavra em suas vidas. Que seja realmente uma palavra que traga também transformação. Nós precisamos, ó Deus, todos ouvir a tua voz. Da mesma forma que o Senhor abençoe as nossas crianças, os nossos filhos que estão ali com os voluntários também, ouvindo a palavra, que o Senhor ministre ao coração dos pequeninos e que o Senhor fale com toda a igreja, Pai. É a nossa oração. Fala conosco, Senhor,
Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Veja, antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, eu gostaria de trazer para vocês novamente aqui um contexto dessa passagem. O que é que vem antes desse episódio que a gente precisa saber e que vai nos ajudar a entender realmente o que é que está acontecendo aqui? Essa passagem ela acontece algumas semanas depois daquele dia que ficou conhecido ali como o dia de Pentecostes. Exatamente uma data que já era conhecida para os judeus, mas foi uma data que o próprio Deus escolheu para cumprir uma promessa que Jesus havia feito de derramar o Espírito Santo sobre a vida da igreja. A gente já está nessa série há praticamente 3 meses. Já são quase 2 dezenas de mensagens só no livro de Atos. E a sensação que nós temos é que do dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, até o capítulo 5, o que nos parece é que já aconteceu há anos, mas na verdade são apenas algumas semanas que separam o dia de Pentecoste daquilo que está acontecendo aqui. Lá atrás, 120 pessoas aproximadamente estavam dentro daquela sala do cenáculo e eles estavam ali em oração. Eles se revezavam em oração. Não deixavam de orar e buscar o cumprimento daquela promessa. Jesus havia dito, antes de ser assunto aos céus, que o Espírito Santo desceria, eles precisavam permanecer em Jerusalém até que essa promessa se cumprisse. O texto diz, ali no início de Atos, que de repente o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desceu e visitou aqueles irmãos. E todos ali foram cheios do Espírito Santo. Foi uma experiência gloriosa, muito linda, e tudo isso está escrito ali nos primeiros 2 capítulos de Atos. A gente percebe que a igreja cheia do Espírito Santo, aqueles 120 irmãos, quando eles saem daquela sala, eles já saem transformados. Poucas horas desse episódio, estava ali já Pedro pregando um sermão de forma eloquente, na direção do Espírito Santo, falando que Jesus havia morrido, mas que estava vivo, que havia sido assunto aos céus. Pedro pregava e a multidão ouvia atentamente. Quando Pedro termina aquele sermão, milhares de pessoas se rendem àquela mensagem poderosa. Pedro falava, mas ele não falava por si só, ele falava diferentemente de tudo aquilo que ele havia falado antes, ele falava agora cheio dessa graça de Deus. As pessoas não resistiram, elas todas se renderam à mensagem da ressurreição de Jesus, entregaram suas vidas, milhares de pessoas se converteram, milhares de pessoas se batizaram, e ali nós temos já uma grande explosão no crescimento da igreja. O clímax de tudo aquilo que a gente já viu nessa série foi exatamente aquele momento onde Pedro e João, eles saem e eles estão indo ao templo, ao lugar onde os judeus se reuniam para orar e para buscar a presença de Deus. O templo ali, um lugar realmente simbólico e cheio de significado para a religião judaica. Pedro e João, quando chegam no templo, antes de entrar no templo, ainda no pátio, em uma das portas, conhecida como Pórtico de Salomão, eles encontram aquele coxo
E ali o coxo pede a eles dinheiro, e eles não têm dinheiro, mas eles oram e algo acontece que realmente faz desse momento um momento extraordinário. Um homem que nunca havia andado, que havia chegado ali em uma maca, esse coxo recebe a oração e um milagre acontece, ele fica em pé, saltando de alegria aos olhos de milhares de pessoas que estavam ali para fazer as suas orações do templo. Veja, isso foi algo que se espalhou, essa notícia se espalhou. Muitas pessoas viram isso, e isso se tornou realmente algo que confirmou que aqueles homens, a igreja tinha algo diferente, o Espírito Santo, o poder de Deus, aquela oração, aquele milagre, aquele coxo andando. Isso se torna um problema, principalmente para os líderes da religião. Como é que eles iam explicar isso? Como é que eles iam conter, como é que eles iam segurar a igreja que crescia assustadoramente, o evangelho sendo divulgado, vidas sendo iluminadas, e quanto mais luz, mais as pessoas eram atraídas para a luz. Cidades, bairros, ruas passaram a se tornar verdadeiros altares, salas de oração. A igreja estava agora crescendo e iluminando as trevas ali naquela cidade, a cidade de Jerusalém. Por causa justamente dessa expansão da igreja, tentando de alguma forma segurar esse crescimento, começa as primeiras perseguições. O governo local abre os olhos e começa então a se preocupar. Esse povo agora, servindo a Cristo, como assim? Mais do que isso, a perseguição maior começa a vir da elite religiosa. Os líderes religiosos, líderes da religião judaica, não sabiam o que fazer. Começaram a ridicularizar os irmãos, começaram a zombar da vida e do testemunho daquelas pessoas. Mas o que dizer dos milagres, dos sinais? Como explicar e como combater algo que era notório para toda a comunidade? Eles não conseguiram. E então a gente começa a se situar, e a gente já viu algumas coisas acontecendo ao longo dessa série, tentativas que a elite religiosa e os líderes tentaram, calando ou tentando calar os apóstolos de Jesus, até então todos frustrados. E então a gente chega exatamente no texto de hoje. Eu chamo a sua atenção, porque mais uma vez nós estamos vendo uma tentativa de conter a igreja de Jesus. Veja o versículo 17. Nós lemos, mas eu quero ler novamente. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Veja, o texto se refere ao sumo sacerdote, a maior autoridade da religião judaica, a pessoa mais importante, com a função mais importante da religião judaica na época. E o texto fala também desse grupo, desse partido aqui chamado os saduceus. Para que você realmente possa entender, os saduceus era o grupo da religião mais ativo. Era exatamente o grupo que ajudava diretamente o sumo sacerdote nos seus
sacrifícios, nos sacrifícios dos animais. Era o grupo que realmente estava ali ao lado dos trabalhos do sumo sacerdote. Não tenho tempo para falar muito sobre o grupo dos saduceus, mas era um grupo que, de certa forma, se gabava da posição que eles ocupavam. Eles, na verdade, eles se achavam os melhores, se achavam realmente os melhores naquilo que eles faziam. É interessante porque aqui nós precisamos abrir um parênteses, porque eles se julgavam perfeitos. E há um problema quando a gente se julga perfeito. Por quê? Porque se eu sou perfeito, todos aqueles que estão ao meu redor, eles são imperfeitos. Se eu sou perfeito, eu não preciso melhorar em nada. Afinal de contas, eu sou perfeito. Se eu me acho perfeito, veja, eu não tenho concorrência. Ninguém é e ninguém pode ser melhor do que eu. Era assim o que estava na mente, no coração dos saduceus. Eles se gabavam com isso. Eles tinham ali o conhecimento, eles estudaram muito, eles conseguiram galgar essa posição de destaque, mas isso tomou conta do coração deles, e todos os demais grupos, aos olhos dos saduceus, eram grupos inferiores. Era assim. E aí fica fácil de entender o porquê no versículo 17, esse grupo, tomado e cheio de inveja, tentou calar a igreja de Jesus. O texto diz que eles ficaram cheios de inveja. Antes de nós continuarmos, a gente precisa entender um pouco sobre a inveja. Sempre que alguém tiver inveja de você, interessante, o problema não vai ser você, o problema vai ser, aos olhos do invejoso, o que você carrega. Aos olhos de quem tem inveja, se o invejoso olha para você, o problema não é você, mas o problema é o que você carrega. O invejoso, por não ter o que você carrega, ele também não quer que você usufrua disso. Nem sempre o invejoso, ele quer tomar o que você tem. Mas se ele não pode ter, ele também não quer que você tenha. É assim. Esse é o comportamento, é a expressão mais clara do que seria a inveja. Então veja, eu gostaria que você se perguntasse, tentasse responder o porquê é que alguém teria inveja de você. Tente responder isso. Por que é que alguém teria inveja de você? Aliás, por que o inimigo teria inveja de você? Há algo em você que o inimigo não pode ter. Primeira coisa, veja, dentre tudo aquilo que Deus criou, quando Deus foi criar o ser humano, quando Deus foi nos criar, a palavra diz que a única coisa realmente que Deus criou, que ele disse assim, vamos fazer isso agora de forma diferente. Vamos fazer isso à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele não criou os animais à imagem e à semelhança dele. Ele não fez isso com absolutamente nada da criação. Mas quando ele foi fazer o homem, quando ele foi fazer a mulher, quando ele foi fazer a humanidade, o ser humano, ele faz a sua imagem e a sua semelhança.
Isso é importante porque a gente sabe que o projeto do diabo, de Satanás, sempre foi querer ser igual a Deus. Ele sempre foi querer ser igual a Deus. A palavra diz que, veja, o inimigo Satanás era um anjo de luz, Lúcifer. Veja, um anjo de luz. Ele refletia a luz, mas você carrega a luz. Ele não carrega a luz, ele refletia a luz. Então veja, você tem algo na sua vida, você é a imagem e a semelhança de Deus, você carrega algo que o inimigo não pode carregar. Por isso, ele tem inveja de você. Um segundo motivo pelo qual o inimigo tem inveja da humanidade, de todos nós, percebe? É porque nós carregamos o Espírito Santo. Nós carregamos a presença de Deus. É exatamente sobre isso que nós temos falado nas últimas mensagens. Incansavelmente. Nós somos casa de Deus. Nós somos santuário de Deus. Deus não habita em um prédio feito de tijolos. Deus habita dentro de cada um de nós. Agora olha que interessante, nós carregamos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o inimigo não tem. Satanás não tem. Você carrega a presença de Deus dentro de você. Veja, isso traz para você um poder que é ilimitado. Jesus tentou dizer isso para os discípulos. Olha onde você colocar suas mãos. Olha onde você colocar a planta dos seus pés. Olha, se você tomar veneno mortífero, não vai te causar danos. Percebe? Nós temos e carregamos dentro de nós o Espírito Santo, que é um poder ilimitado. O poder de Deus é um poder ilimitado. E o poder do inimigo não é ilimitado. Por isso ele tem inveja de você. Ele não tem a sua força. Ele não tem o que você carrega. Ele não tem dentro de si um poder ilimitado. E é por isso que ele te odeia. E a gente precisa dessa consciência. Isso, sem dúvida, muda muitas coisas. Talvez a sua pergunta seja, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Veja, existe uma chave preciosa para que a gente continue, que eu gostaria de deixar para vocês. O inimigo, ele não consegue tomar o que você carrega, mas ele vai lutar para que você não usufrua daquilo que você recebeu. É exatamente isso. Essa, para mim, é uma chave que liberta as nossas vidas. É libertadora essa consciência. Primeiro, a consciência de que nós temos algo muito precioso que o inimigo não pode ter. E ele tem inveja disso. E ele nos odeia por isso. Agora a gente olha para isso, veja, o inimigo ele não pode tirar isso de você. Mas ele pode tentar, e ele faz isso 24 horas por dia. Ele pode tentar te convencer de alguma forma que você não é capaz de usar esse poder que está aí dentro de você. Ele não quer deixar você usufruir disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode estar passando um momento da sua vida onde você está acorrentado. Você pode se sentir assim, como se você estivesse com algemas nas suas mãos. Você pode estar atravessando um momento onde você se sente, talvez, dentro de uma cela,
O momento difícil na sua vida, o momento onde você olha para a sua família e você vê a sua família ou alguém que você ama atravessando um momento difícil. Talvez você olha para as suas coisas e as coisas estão indo de mal a pior. E você passando por um momento assim de luta, percebe? Pode se passar na sua cabeça assim: onde é que está o meu Deus? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me deixou? Por que Deus me permitiu passar por isso? Escute isso. Nem sempre passar por um momento difícil é porque você talvez tenha feito algo errado. Nem sempre a gente entra em uma situação difícil porque a gente fez alguma coisa errada ou por uma decisão errada nossa. Mas às vezes a gente passa por uma situação difícil pelo motivo exatamente oposto a esse, por fazer a coisa certa. Era exatamente isso que esses homens aqui estavam passando em Atos 5. Eles não haviam feito nada errado. Aliás, eles só haviam falado da mensagem da ressurreição. Eles pregavam Jesus. O que eles estavam fazendo de errado? Mas eles estão agora presos. Eles estão sendo perseguidos, pressionados. Estão sendo agora jogados dentro de uma cela. E você pode estar em uma circunstância difícil na sua vida. Você também pode estar vivendo um momento onde você olha e está ali preso a problemas e às dificuldades e talvez se questionando: vale a pena? Vale a pena levar a vida desse jeito, fazer a coisa certa? Aonde é que está Deus? Eu fiz tudo certo, pastor, e as coisas estão dando tudo errado. Percebe, irmãos? O que a gente precisa entender é que com certeza vale a pena. Com certeza vale a pena fazer as coisas certas. Mesmo quando fazer as coisas certas implica em irmos para dentro de uma cela. Vale a pena. Por que é que vale a pena? Porque não há nada mais precioso do que aquilo que nós carregamos, que é a presença de Deus. Consegue entender? O que a gente carrega é algo tão precioso e aos olhos do inimigo causa uma inveja tremenda. Por quê? Porque ele não pode ter o que nós temos. Ele não pode colocar as mãos naquilo que eu e você carregamos. Aquilo que está à nossa disposição, que é o poder e a presença de Deus. Então vale a pena. Vale a pena fazer as coisas certas, ainda que implique em irmos presos, a passarmos por dificuldades, por momentos difíceis. Portanto, sempre que os seus pensamentos, ou que o próprio inimigo tentar te desanimar, você precisa lembrar disso. Maior é aquilo que está com você do que aquilo que está no mundo. Maior é aquilo que você carrega dentro de si do que aquilo que está fora de você. Maior é o que você carrega. Você precisa entender isso. Dito isso, eu quero rapidamente trazer pelo menos 3 lições que eu encontrei nessa passagem, que eu julgo serem extremamente importantes para as nossas vidas hoje. Primeira lição, primeiro pensamento. Veja, a inveja e a insegurança constroem prisões, mas a vida cheia de Deus, ela é libertadora. Ela é libertadora. O que a inveja e a insegurança constrói? Veja, prisões. Mas a vida cheia de Deus é libertadora. Veja, nos versos 17 e 18, a inveja que
tomou conta daquela elite religiosa. Veja, esse grupo estava extremamente incomodado com a presença de Deus na vida daqueles apóstolos. Eles se sentiram inseguros. Eles perceberam que o foco da atenção naquilo que se diz respeito à espiritualidade foi totalmente voltado para os apóstolos de Jesus. Isso trouxe um sentimento de insegurança. De insegurança. Vamos mandar prendê-los. É o que diz o versículo 17 e 18. Olha lá. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja e por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Numa prisão pública. A inveja sempre vai tentar prender aquilo que ela não consegue imitar. É interessante porque quando você tem algo que o invejoso não pode carregar, ele vai primeiro tentar imitar o que você tem. E quando ele não consegue imitar, então ele vai tentar prender, tirar ou não deixar você desfrutar daquilo que você carrega. É assim. Então os saduceus, eles não conseguiam imitar o que aqueles homens de Deus estavam fazendo. Afinal, como é que eles imitariam aqueles milagres? Como é que eles imitariam aquelas orações que sempre terminavam com sinais? Como é que eles imitariam isso? Fazendo o que eles faziam lá no templo, como é que eles iam fazer agora nas ruas como os apóstolos faziam? Eles não tinham como imitar isso. Então eu chamo a sua atenção. Por quê? Porque a gente sempre olha a inveja na perspectiva de alguém que está invejando aquilo que a gente tem. Mas a gente precisa também cuidar para que a gente também não sinta inveja do que os outros têm. Há um perigo em nós sermos também tomados por esse sentimento que é um sentimento destruidor. O perigo de nós estarmos também presos por esse sentimento, inseguros de nós mesmos. É quando você olha para alguém que está em uma situação, que tem o que você não tem, e você pode estar, talvez, sendo tomado por um sentimento que é um sentimento extremamente perigoso, destruidor, que pode, inclusive, te aprisionar, porque é isso que a inveja faz. Ela nos aprisiona. Entenda isso. Quando você olha para o seu coração, você precisa tomar cuidado para que não haja no seu coração orgulho. Porque tanto a inveja quanto a insegurança, elas estão enraizadas naquilo que eu chamo de orgulho. É o orgulho. Como é que você sabe se o seu coração é um coração orgulhoso? O orgulho é quando você olha, por exemplo, no espelho e você enxerga uma imagem diferente da imagem que Deus enxerga de você. Isso é orgulho. É você olhar no espelho e a imagem que você está enxergando ali sobre você é uma imagem diferente da imagem que Deus enxerga sobre você. Há duas formas de você enxergar uma imagem diferente de você. A primeira é quando você olha e você enxerga uma imagem superior. É fácil. Você olha e você se enxerga melhor do que os outros. Você se enxerga superior aos outros. É aquela pessoa que a gente chama aquele com o nariz empinado. É o coração orgulhoso.
Por outro lado, o orgulhoso é aquele também que ele se enxerga menor do que a estatura que Deus enxerga. Ele se inferioriza. Ele olha para si e ele não consegue encontrar absolutamente nada de bom, e por não conseguir enxergar nada de bom, percebe? O orgulho toma conta do coração. Então, já que eu não tenho nada de bom, ninguém pode ter, porque eu não tenho. Percebem as duas caras, as duas facetas de um coração orgulhoso? Primeiro, o altivo, aquele que ergue o nariz, aquele que se sente realmente grande ou maior do que ele realmente é. E por outro lado, é aquele também que se sente inferior. E já que eu não tenho, você também não pode ter. Já que eu não consegui, você também não pode conseguir. Já que não carrego, você também não pode carregar. É assim. E é interessante porque o orgulho sempre terá como fruto a inveja. É o coração invejoso. Um conselho para você. Olhe para mim por um instante. Se afaste desse espelho que você usa, que está mostrando uma imagem sua diferente da forma como Deus realmente enxerga. Se afaste disso. Veja, você não pode se enxergar mais do que você é, mas você também não pode se enxergar menos do que Deus enxerga sobre você. Percebe, irmãos? Olhe para mim, veja, você é a imagem e a semelhança de Deus. Você é alguém extremamente único. Não há ninguém, absolutamente ninguém igual a você. Pode haver alguém parecido comigo, mas não há ninguém igual a mim, não há ninguém igual a você. E justamente por você ser único, está aí como você é especial. Quando você olha para as impressões digitais que há nos seus dedos, você não vai encontrar ninguém que tenha as mesmas impressões que você. Isso te faz único. Então não tente se comparar com os outros. Você não deve se comparar com os outros, mas você deve se comparar com quem você era ontem. Hoje você precisa ser melhor do que ontem, e amanhã você vai estar melhor do que hoje. Mas nunca se compare com outras pessoas, porque você é único. Você é especial. Os seus dons são especiais. É verdade que talvez você não tenha os mesmos dons e talentos que eu tenho, mas é verdade também que eu não tenho os dons e os talentos que você tem. E isso não me faz importante ou mais importante do que você. Aliás, todos nós nos completamos, todos nós nos completamos nos nossos dons e nos nossos talentos. Não existe ninguém que está acima de ninguém. Nós precisamos nos considerar assim, como se estivéssemos todos sentados em uma mesa, porque sentados nós temos a mesma altura. E é assim que Deus nos vê. É assim, Deus nos nivela dessa forma. Deus não tem filhos preferidos. Você é, sem dúvida, muito especial aos olhos de Deus. Então quebre esse espelho. Se afaste. Combata esse sentimento, esse orgulho que muitas vezes te torna superior ou te faz superior ou te inferioriza. Termine com isso de uma vez por todas. Se aproxime de um Deus amoroso que olha para você realmente como alguém muito especial. Renuncie isso. Veja, irmãos, em nenhum momento nessa passagem a gente vê, por exemplo, os apóstolos com medo. É interessante porque muitas vezes a gente passa por uma situação assim de aperto, de pressão,
E a gente logo vai se questionando, dizendo: Deus esqueceu de mim. Olha, Deus tem abençoado meu vizinho, mas não está abençoando a mim. Olha, meu concorrente está indo bem e eu estou indo mal. E aí nós entramos naquela luta conosco mesmo, e o inimigo tentando realmente nos convencer que Deus está distante, que Deus não nos ama. Percebe? Inveja. Tentando nos impedir de desfrutar daquilo que a gente carrega. Interessante, porque em nenhum momento a gente vê os apóstolos com medo. Eles estavam pregando e de repente eles são presos, e em nenhum momento a gente vê eles entrando em pânico. Em nenhum momento eles estão duvidando do propósito de Deus na vida deles. Em nenhum momento eles estão murmurando. Eles se mostram preocupados, desanimados. Em nenhum momento eles blasfemam contra Deus. Em nenhum momento eles fazem isso. E eu adoro essa passagem, eu vejo esse texto realmente de uma forma especial. Por quê? Porque ao olhar para essa passagem, eu vejo aqui que aqueles que estavam verdadeiramente presos não eram aqueles que estavam atrás da cela, mas era justamente aqueles que nunca haviam experimentado as marcas da presença de Deus. Estes eram os verdadeiramente presos. A gente olha para a passagem e a gente vê ali os apóstolos na prisão, mas quem na verdade estava preso eram esses homens que estavam ali livres, mas com um sentimento que aprisionava. Eles não desfrutavam do que tinham. Eles queriam o que estava com os outros. E por não conseguir, e por não ter o que o outro tinha, eles estavam presos, levando uma vida triste. A inveja os fazia tristes, ao ponto de não deixar o outro realmente ser feliz da forma como está sendo. Percebe, irmãos? A pior prisão aqui não são as celas daquela cadeia. A pior prisão desse texto não é os cadeados que passavam ali naquelas portas. A pior prisão aqui é a vida desses homens religiosos que nunca conheceram verdadeiramente a presença de um Deus vivo. Estavam dentro da religião, mas nunca haviam experimentado essa presença de Deus libertadora. Aí nós chegamos ao segundo ponto, e o segundo ponto diz assim: melhor preso, cumprindo então um chamado, do que livre, vivendo uma vida vazia. Como isso é verdade? Veja, como isso é verdade. É melhor então estarmos presos com Deus, com a presença de Deus, cumprindo o chamado de Deus, do que livres, mas com uma vida vazia. Eu não sei quantos de vocês já foram presos. Não precisa levantar a mão. Não precisa. Eu nunca fui preso. Pelo menos ainda não. Nunca fui. Mas eu estava dizendo pela manhã que eu já conversei com alguém que passou alguns anos dentro de uma cadeia. Um irmão que acabou se convertendo junto com a família, uma família muito linda, que até hoje serve a Deus ali em Faxinal. Em uma ocasião, tomando um café com ele, sentado na mesa, ele
narrava a experiência dele, que ele passou ali alguns anos preso. E ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse: olha, o senhor não imagina o sentimento que há no coração de alguém quando sai de um lugar daquele. Ele disse assim: olha, o dia que eu realmente recebi ali a liberdade, ele falou, quando eu saí pelos portões daquela penitenciária, ele disse: pastor, a minha vontade era correr. Por quê? Porque eu queria estar rapidamente longe dali. Eu não queria mais ver aquele lugar na minha frente. Eu queria correr. Ele disse: mas eu não corri, porque se eu corresse, quem sabe os guardas iam me ver correndo e iam achar que eu estava fugindo. Então eu andava meio rápido, mas na minha cabeça a vontade era correr. Ele disse mais. Ele disse: pastor, é um sentimento inigualável, um sentimento de liberdade. Eu nunca mais, dizia para a minha mente: olha, eu nunca mais quero voltar ali. E sabe, irmãos, eu me lembrava disso, porque quando a gente olha para esse texto, e o incrível aqui é que em nenhum momento desse texto nós temos os apóstolos correndo desesperadamente para sair dali. Uma outra coisa que a gente vê é que o anjo foi ali, abriu as portas da cadeia, e a gente não vê antes disso esses homens tentando, de alguma forma, fugir daquela cadeia. Olha o que diz o texto, os versos 19 e 20. Durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse assim: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Percebe? A imagem que passa aqui nesse texto. Eu não sei se você está tendo a mesma sensação que eu, mas quando eu olho para isso, o que eu vejo? Eu vejo uma movimentação na noite da libertação, uma movimentação extremamente tranquila e pacífica. Veja, o anjo abriu as portas do cárcere, e eu chamo a sua atenção porque o texto diz as portas. Ou seja, eram mais do que uma porta. Veja, o anjo levou eles para fora. O anjo não disse a eles: olha, corram. Em nenhum momento ele disse: corra. O que o anjo disse? Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Veja, extremamente pacífico. Não há correria, não há agitação. Mais do que isso, o que me chama a atenção verdadeiramente aqui é que o pedido que o anjo faz a eles: volte para o templo e pregue a mensagem da ressurreição, a mensagem da vida. Ou seja, vocês vão sair daqui e vocês vão continuar a vida, vão continuar cumprindo o propósito, o chamado que vocês têm, como se nada tivesse acontecido. Nada precisava ser alterado. Nada. Nada precisava mudar. Vá lá e continue fazendo o que vocês foram chamados para fazer. Vá lá e continue pregando a mesma mensagem de vida, ou seja, a mensagem da ressurreição de Jesus. Continue anunciando o tipo de vida de vocês que não pode morrer. Não é porque vocês agora foram presos, não é porque tentaram calar vocês, não é porque vocês foram submetidos a isso, é que a vida de vocês vai mudar. Vocês vão continuar, porque a vida de vocês, o tipo de vida de vocês, o propósito da existência de vocês não pode morrer. Veja, irmãos,
Eu nunca fui preso. Mas eu estava dizendo pela manhã, eu já precisei me levantar de algumas prisões. O inimigo, de algumas maneiras e em alguns momentos da minha vida, também já me tentou calar e já me tentou me fazer desistir dos propósitos de Deus. E todas as vezes que Deus arrumou uma forma, que Deus me encontrou sentado em uma das minhas prisões, que Deus me levantou, me colocou de pé, como fez com esses homens, todas as vezes que Deus me colocou de pé, a mensagem sempre foi essa: vai lá e continue, porque você não pode parar. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu te chamei para uma missão. Então veja, por muitas maneiras Deus me levantou, por muitos momentos Deus me ergueu, e todas as vezes que eu me deparei com um momento assim, de pressão, de prisão, sempre foi essa a mensagem: vai lá e continue. E continue. Então veja, a prova da sua liberdade não é você sair da prisão, mas é você voltar ao propósito de Deus. O que prova que esses apóstolos foram verdadeiramente livres não foi o fato do anjo vir e abrir as portas, foi o fato deles voltarem a fazer a mesma coisa que levou eles para dentro daquela cela. Eu pergunto a vocês, do que adiantaria aqueles homens de Deus sair daquela prisão, sair daquela situação difícil e se acovardar, e se calar? Não seria uma outra prisão pior do que aquela própria cela que eles estavam? Imaginem eles não conseguindo viver os propósitos de Deus. Sabe, irmãos, existem pessoas que estão livres aos nossos olhos estão livres, mas são presas. Não podem falar o que pensam. Veja, não podem se expressar com liberdade. Estão dentro, às vezes, de uma empresa e ali não podem se posicionar com seus princípios, com seus valores. Não podem, às vezes, falar ou mostrar realmente uma atitude diferente. São obrigados, muitas vezes, a mentir, a roubar. Veja, são obrigados a fazer o que a própria consciência não permite. E isso é uma prisão. E isso é uma vida vazia, sem sentido. O que mostra realmente a verdadeira libertação aqui não é eles saírem daquela cela, mas a verdadeira libertação está em eles saírem dali e eles irem lá corajosamente para o templo fazer exatamente o que eles sempre estavam fazendo: anunciar a palavra de Deus para todas aquelas pessoas. É isso, meu irmão. A gente precisa entender que há um propósito de Deus nas nossas vidas. E é justamente esse propósito que é um propósito libertador e que faz cada um de nós viver uma vida com sentido. Com sentido. Agora veja o contrário. Veja o contrário. A sua vida ela pode ser tão vibrante quanto a vida desses discípulos. Eu digo vibrante porque é cheia de emoção. Eles estão ali pregando nas ruas, de repente eles estão sendo presos, de repente eles estão sendo pressionados, de repente eles estão sendo zombados, cheia de emoção. A sua vida pode ser assim. Ou a sua vida pode ser vazia, como a vida desses guardas aqui da prisão. Veja, não permita que as suas demandas aqui na terra
roubem de você a sensibilidade para as coisas do céu. É exatamente isso que estava acontecendo com esses guardas. Eles estavam tão preocupados com o trabalho deles, que eles perderam todo o movimento espiritual que estava acontecendo. Olha o versículo 23. Quando o sumo sacerdote, os saduceus, voltaram para a cadeia, olha o que eles viram. Nós encontramos a prisão trancada, com toda a segurança. E olha só, os guardas estavam diante das portas. E olhe mais, mas quando nós abrimos as portas, não havia ninguém. Irmãos, sendo muito honesto, eu vejo aqui uma tragédia. Porque uma vida como a vida desses guardas é extremamente trágica. Para não dizer cômico, isso é trágico. Esses guardas, essas pessoas estavam guardando celas que já estavam vazias. Eles estavam ali. Como se estivessem guardando aqueles que já não estavam mais ali. Eles não viram nada. Eles não viram o anjo abrindo porta por porta. Eles não viram os apóstolos se levantando. Eles não viram os apóstolos saindo. E percebe, as portas estavam trancadas. Eles abriram as portas, eles saíram, eles trancaram as portas e os soldados não viram nada. Não perceberam nada. O meu receio é que você fique tão preocupado, tão focado no trabalho, ao ponto de não dar atenção ao que realmente está importando. Existem pessoas que carregam uma vida tão vazia, por estarem tão focadas em algumas coisas, e que estão perdendo coisas, perderam a sensibilidade de perceber as coisas que realmente importam. Esses guardas guardando aquela cela vazia representa as pessoas que muitas vezes estão ali tão envolvidas no trabalho e que não estão, por exemplo, acompanhando o crescimento dos filhos. É vazio demais. Deus tem abençoado você, Deus tem trazido o sustento para a sua casa, Deus tem te dado uma família maravilhosa, você tem os seus filhos, você pediu tanto a Deus por isso, e Deus está fazendo todo um movimento, e você está ali, guardando uma sala vazia. Você está tão focado em algo, e está perdendo o que realmente é importante. Você pode estar guardando uma porta que Deus já entrou, já saiu, e que Ele não vai voltar mais, e você está ali esperando Ele voltar. E já aconteceu. Quantas pessoas têm esse estalo tarde demais? Quando os filhos já sumiram, quando a saúde já foi embora, quando já não há mais família, quando já não há mais casamento. Quantas pessoas estão ali guardando, esperando em pé Deus passar por uma porta, e veja, e Deus não vai passar, por quê? Porque já passou. Já passou. Isso me assusta, irmãos. Como igreja, me assusta, porque a gente pode estar tão preso aqui a uma liturgia,
E às vezes a gente pode estar perdendo o mover de Deus. O mover de Deus. Por estarmos esperando Deus de uma forma e Deus estar se movendo de outra. A gente pode perder isso. Deus está falando com a gente. Algumas pessoas estão presas a celas. Sabe por quê? Porque se colocaram lá. Os apóstolos foram colocados na cela, mas esses guardas, eles se colocaram lá. Eles se inscreveram para estar lá. Eles mandaram talvez um currículo para trabalhar lá. E eu não os julgo por isso. Era o trabalho deles. Mas veja, que vazio, ao ponto de estarem tão focados e perdendo todo o movimento que estava realmente acontecendo, que realmente era importante. Só existe uma saída para isso. Se você está preso a uma cela, por escolha, se arrependa. Se arrependa. Entenda, só Jesus pode tirar você dessa cela. Entenda isso. É muito importante que você entenda que não é uma mulher que vai te tirar dessa cela. Veja, não é um homem que vai te tirar dessa cela. Não é um relacionamento que vai tirar você dessa cela. Uma escolha sua, uma decisão sua te levou para dentro de uma cela. Não é um relacionamento que vai te tirar dali. Não é um dinheiro que vai vir, que você realmente vai receber e que vai mudar tudo. Não é isso. É Jesus. É só Jesus que vai abrir os seus olhos. É só o Espírito Santo dentro de você é que vai dar a você a sensibilidade de perceber o que realmente importa. Para que você não perca, tentando correr atrás do que você quer, talvez perdendo o que você não pode perder. Peça perdão hoje a Deus, se arrependa. Só Jesus pode abrir os seus olhos e te tirar dessa cela, não de grades, mas de uma mentalidade equivocada, por assumir o compromisso de uma vida vazia, vazia e sem propósito. Vamos para o nosso último ponto. Todo novo dia começa quando nós recusamos esperar o amanhecer para obedecer. Todo novo dia começa quando recusamos esperar o amanhecer para obedecer. Eu peço para você olhar aqui para mim um pouquinho. Eu queria perguntar para você o seguinte. Não fique bravo comigo. Mas o que é que você está esperando para obedecer? O que é que você está esperando para obedecer a Deus? Olha o que diz o versículo 21. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como havia sido instruídos, e eles começaram a ensinar o povo. Percebe, irmãos? A gente olha para uma passagem assim, a gente não se atenta realmente ao que realmente importa. Às vezes você olha para a vida de uma pessoa e você diz assim: como eu queria ter o que ela tem.
Mas eu pergunto, será que você estaria disposto a renunciar o que aquela pessoa renunciou para ter o que ela tem? Será que você teria um coração rendido e obediente, como o coração que aquela pessoa tem? Novamente, volte para o texto. Esses homens, eles não esperaram nem o nascer do sol para obedecer o que Deus havia pedido para eles. O anjo foi, abriu as portas, chegou para eles e disse: olha, vai lá, se dirija ao templo e pregue a palavra de vida. Olha o que diz. Eles não pensaram duas vezes. Aqui está a chave. Aqui está a chave. O amanhecer, ele pertence a quem? Aos obedientes. Aos obedientes. Você quer ver um novo dia na sua vida? Obedeça. E parece simples, mas imagine aqueles homens pensando assim: mas nós vamos voltar, nós tínhamos que nos esconder, como assim ir lá, publicamente pregar a palavra? Eles vão nos ver novamente, eles vão nos prender novamente. Mas eles não pensam isso. Eu olho para esses homens, e sabe o que eu imagino que passava pela cabeça deles? Nós vamos lá. E alguém, talvez ali um Tomé da vida, perguntando assim: mas e se nos prender de novo? Deus vai nos soltar de novo. Tem muito anjo no céu. Mas nós vamos pregar, e se nos prender de novo? Deus vai mandar um outro anjo. E a gente vê isso acontecendo em Atos. Essa não é a primeira, e não vai ser a última vez que Deus enviou um anjo numa cadeia para tirar aqueles que eram obedientes. Aí alguém vai dizer, um Tomé da vida vai dizer: e se o anjo se atrasar? Eu imagino esses homens como Paulo. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se cortar nossa cabeça, como cortaram a cabeça de Tiago, se cortarem nossa cabeça, não tem problema. O mundo vai perder a gente, mas nós vamos ganhar o céu. Consegue entender, irmãos? Consegue entender? Não havia limite para obedientes. O amanhecer é para os obedientes. O que transforma a sua vida, meu irmão, o que traz para você um novo dia, não é você sair desesperadamente atrás de alguém que vai fazer uma oração bonita por você, mas é você aprender a orar todos os dias. Obediência, meu irmão. O que muda a sua vida, não é você sair correndo atrás de alguém que vai trazer uma palavra, um revelamento, para desvendar para você o que é que está acontecendo. Mas é você dobrar os seus joelhos, ou sentar na mesa da sala da sua casa e ler a revelação das Sagradas Escrituras todos os dias. Obediência é que faz de você um novo dia, que dá a você um novo dia. Consegue entender? Quanto tempo ainda você vai ficar esperando? Ah, quando eu sair dessa cadeia, pastor. Quando eu sair dessa situação, pastor. Ah, quando eu sair dessa cela, pastor. Ah, quando diminuir a pressão. Quando aliviar o trabalho. Ah, quando... Meu irmão, não espere isso para obedecer. Tenha um coração obediente.
No deserto, seja obediente. No vale de sombra e de morte, continue obediente. Na fornalha de fogo, obediente. Na cova com os leões, obediente. Diante do gigante Golias, obediência. Na cadeia, na tempestade, obediência. Não espere as coisas acontecerem, porque o novo dia vive aqueles que são obedientes. Seja obediente nas noites mais escuras. Seja obediente nos dias mais claros da sua vida. Não espere mais obediência para obedecer. Olha, eu vejo isso. E isso, com muito temor, eu digo para você, eu queria que você recebesse como uma profecia para a tua vida. Mas não uma profecia triunfalista, que muitas vezes vem só para animar você. Não é uma profecia só para animar você, mas eu queria profetizar que eu estou vendo na sua vida portas fechadas se abrindo. Eu queria profetizar também sobre a sua vida, que eu vejo também anjos vindo dos céus para socorrer você na sua dificuldade, abrindo cadeados. Eu vejo você se colocando de pé, quando muitos juravam que você nunca se levantaria. Eu vejo você se colocando de pé, eu vejo você caminhando e voltando a viver os propósitos de Deus. Eu vejo isso. Mas eu pergunto para você, você está disposto a fazer o que Deus já pediu para você fazer há tempo? Porque senão vai ser mais uma palavra. Porque senão não vai ser realmente uma profecia, vai ser mais uma palavra. Porque enquanto eu falo, alguém aqui recebe uma profecia, mas enquanto eu falo, existem pessoas aqui que não estão dispostas a obedecer. Então não é profecia, vai ser mais uma palavra. Receba essa palavra como uma profecia. Obedeça. Não espere mais. Obedeça hoje. E que você viva um novo dia, um novo tempo. Que você experimente o amanhecer. Coloque-se em pé, por favor. Antes que o Vini tome meu microfone aqui. Homens que a cela não conteve. Veja aqui, quem são esses homens? Rapidamente. São homens que não tiveram uma visão distorcida de si mesmo. Eles não se viam nem mais e nem menos. Eles sabiam quem eles eram, mas eles sabiam que o que eles tinham faziam deles uma tocha nas mãos de Deus. Quem eram esses homens? Eram os homens que não sabiam, aliás, que sabiam que aquilo que eles carregavam dentro era maior do que tudo aquilo que eles enfrentavam do lado de fora. Eram os homens que decidiram viver uma vida cheia de propósito, de significado. Eles podiam estar no conforto da casa, mas eles decidiram viver uma vida vibrante, servir a Deus no seu tempo, marcar a sua geração. Veja, quem são esses homens? São homens que deram atenção às coisas eternas. E eles não se distraíram com as coisas passageiras da terra. Eles tinham seus trabalhos, suas profissões, mas entenderam que não eram as redes e os peixes do mar, como Pedro, o pescador, que ia fazer a vida deles ter sentido, mas era um propósito maior. Deus os queria fazendo e transformando eles em pescadores de homens.
Veja, eram homens que foram obedientes de dia e de noite. Não foram interesseiros. Foram homens que renunciaram tudo. Colocaram tudo aos pés de Jesus. E foram obedientes, fiéis de dia e de noite. Foram fiéis nas prisões e foram fiéis nos melhores momentos da vida. Permaneceram fiéis. São homens que entenderam que o sofrimento não era o fim, mas era o processo. Veja, são homens que transformaram uma prisão em uma plataforma, transformaram uma cela em um altar para Deus. Esses homens, cela nenhuma pode conter esses homens. Queria desafiar você a ser um homem assim. Queria desafiar você, minha irmã, a ser uma mulher assim. Que nada realmente venha tirar do seu coração aquilo que um dia Deus colocou nele, a presença de Deus. Que você viva a sua vida e saia daqui entendendo que o inimigo da nossa alma está cheio de inveja e ele fará absolutamente tudo, de dia e de noite, para tentar tirar de você o privilégio de desfrutar dessa vida vibrante. Não deixe, não troque isso por nada. É melhor uma cela do que um palácio. É melhor uma cela com Deus do que um palácio sem Ele. É melhor uma vida na pobreza, cheio de Deus, do que uma vida na riqueza, distante dos propósitos de Deus. É melhor você caminhar uma vida justa e ter pouco, do que você ter muito e não dormir à noite por uma consciência pesada, por viver distante dos propósitos de Deus. Que Deus, através do Espírito Santo, possa dar a você a clareza que essa palavra tem, a importância que ela tem, e que você saia daqui hoje com esse espírito de obediência. Que você seja realmente um homem obediente, uma mulher obediente, e que você experimente um novo dia todos os dias. Feche os seus olhos, vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós nos alegramos por mais um domingo na Tua presença, Senhor. Como é bom estar nesse lugar, como eu me alegro em poder compartilhar com os irmãos a palavra, como eu me sinto realizado em ocupar esse lugar tão importante, tão nobre, que é o lugar realmente de um arauto, de um instrumento nas Tuas mãos. Que a igreja não fique apenas com as minhas palavras, Pai, mas que toda a palavra do Senhor que foi ministrada através dos meus lábios venha transformar, ó Deus, a vida da Tua igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, olhe para cada um de nós, as áreas das nossas vidas, ó Deus, que precisam ser transformadas, que o Teu Santo Espírito transforme. Venha dar força para aqueles que estão fracos, Espírito Santo. Venha levantar aqueles que estão caídos. Venha dar, ó Deus, apontamentos, direção para aqueles que estão sem ela, ó Deus. Venha nos dar propósito, sentido para a nossa existência, Pai. Que a gente não fique preso àquilo que os nossos olhos estão vendo, mas que a gente se atente para as coisas eternas e espirituais. Ó Deus, que a gente realmente viva os Teus propósitos nessa terra. Eu oro, ó Deus, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre cada coração, que a Tua palavra venha transformar a nossa mente, venha transformar nossos atos, venha transformar nossas palavras, nossos pensamentos. Que nada e ninguém venha nos
acorrentar, ó Deus, não nos colocando atrás das celas, mas nos prendendo, muitas vezes a pensamentos, ó Senhor, que nada realmente venha nos impedir de sermos a melhor versão de nós mesmos. Levanta realmente o teu povo, levanta a tua igreja, ó Deus, levanta homens nessa noite, mulheres nessa noite, jovens realmente comprometidos com o chamado e os propósitos do Senhor. Eu oro a Deus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os teus filhos, ó Pai, com essa palavra. Espírito Santo, nós fazemos isso no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo, vamos aplaudir Jesus. Levante as suas mãos, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.